Boa noite, galera. Hoje mais uma anteaula logo após o evento. Hoje o bagulho vai ficar doido. Hoje estamos com o grande Jonathan Oliveira. Vai falar como ele conseguiu escalar pra caramba aí com idiomas, né? Vai contar um pouquinho pra gente dos segredos que ele está traçando aí no jogo dele. Obrigado, Jonathan, pelo seu tempo. Sei da correria empreendedora e o palco é seu, meu amigo. Tamo junto. Beleza, obrigado aí pelo convite. Fico lisonjeado aí vindo de vocês, né? Cara, vamos lá. Vou falar um pouco hoje com vocês aqui sobre a maneira que eu faço tráfego, assim, né? Só para contextualizar um pouco, para quem não me conhece, eu tô aí no mercado desde 2014, mais ou menos. Já gerenciei alguns milhõezinhos aí em tráfego. Já fui sócio de uma empresa com mais de 100 colaboradores aí no digital. É, a gente já fez tráfego para blog, conhecido por alguns aí como arbitragem e tal. E a gente, ao longo desses anos, né, algumas coisas que eu aprendi, eu meio que consolidei. E a ideia é falar com vocês isso que eu consolidei durante esse tempo. Porque o que é a grande dificuldade, assim? Quando você está fazendo tráfego, hoje, imagina que a maioria aqui tem produto digital. Então, você está lá fazendo tráfego para o produto digital, aí você tem 50 campanhas, aí você tem não sei quantos anúncios, você não tem não sei quantos conjuntos, cada um testa uma coisa, cada um testa outra coisa. E aí acaba que você tem aquele porrada de campanha. E aí, como a gente começou a escalar em outros países, a gente começou a fazer tráfego para outros países, isso ainda com blogs. Então, o que eu senti a necessidade de otimizar tanto meu tempo quanto a gestão do tráfego em si. Aí, voltando assim, bem para o produto digital mesmo, essa mesma estrutura de campanha, vamos chamar assim de estrutura de campanha, essa mesma estrutura de campanha que eu uso hoje é a campanha a estrutura que eu venho usando já há alguns anos, e a gente já colocou em um lançamento assim, acho que 2,5 milhões nessa estrutura, que é uma campanha só, porque eu tenho mais de um país anunciando. Por exemplo, esse lançamento que a gente fez, a gente anunciou para mais ou menos 20 e poucos países, assim, não vou lembrar de cabeça o número exato, mas a gente anuncia, por exemplo, Brasil e vários países hispanohablantes e em inglês. Esse é um caso legal porque a gente estava fazendo o mesmo lançamento em 3 idiomas ao mesmo tempo, que é uma coisa assim muito, muito boa, porque você já tem um lançamento validado, você está gravando criativo. Muitas das vezes, quando esse lançamento estava começando, era feito tudo com tradutor, então gravava um criativo só, traduzia ali, colocava dublado ali e rodava nos 3 idiomas. Então acaba que simplifica. Imagina fazer 3 lançamentos diferentes, um para cada idioma. Não. Mandou e-mail por exemplo, vai o mesmo e-mail para todo mundo. Então essa foi uma estratégia que adotou. Só que aí no tráfego, imagina eu fazer uma estrutura com 50 campanhas, com teste disso, teste daquilo outro, para 20 vezes 20 e tantos países. Ou a gente teria que aumentar muito a equipe para conseguir gerenciar tudo isso, ou simplificar a estrutura. E aí, o que que eu fiz? Eu comecei a entender o que de fato era importante dentro de uma campanha para simplificar e enxugar essa estrutura. Eu montei essa estrutura e validei com a gerente de contas do Facebook. Depois de um tempo, ela
olhou a estrutura, a gente fez uma ligação, ela até montou uma apresentação lá que rodou interno dentro do Facebook lá, que é com essa estrutura, porque hoje a gente tem pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, tem uma estrutura muito grande, assim, né, de tipo, uma campanha com vários conjuntos, vários anúncios, tem gente que tem uma campanha, um conjunto só para testar criativo, tem uma campanha de não sei o quê. O que que eu fiz? Eu tenho uma campanha só. Então, Brasil, fui fazer, vamos imaginar aqui uma estrutura. Eu fui fazer Brasil, eu subo uma campanha só Brasil, e dentro dessa campanha eu separo os conjuntos. O que é a vantagem disso? Eu coloco a estratégia de lance dentro da campanha, eu não seleciono a estratégia de lance dentro do conjunto. Por quê? Porque eu quero que o Facebook trabalhe mais para mim nessa escala. Então, só para exemplificar, imagina que eu tenho um público ali de 50.000 pessoas numa campanha, está me trazendo lead ali barato. O que é o que a gente faz geralmente? Cara, vou colocar mais dinheiro nesse conjunto que eu quero escalar aqui, porque aqui está me trazendo lead mais barato. E aí, o que acontece? Você começa a escalar, o lead começa a ficar caro, porque você está focando a maior parte da sua verba naquele público ali. E aí, quando você coloca muita verba em um público só, o que acaba acontecendo? O público tende a ficar mais caro, porque você aumenta a verba para alcançar o público todo, você tem que aumentar o seu leilão, o Facebook acaba aumentando o seu leilão, e isso deixa o seu lead mais caro. Então, quando você usa essa estrutura assim, que você vai escalando, escolhe escalar dessa forma, eu percebi que a gente tinha um leilão mais caro. Então, o que eu fiz? Deixei o orçamento dentro da campanha e coloquei os conjuntos. Então, e fui separando aquela hierarquia básica ali que todo mundo faz ali para não sobrepor público e tudo mais. E basicamente foi isso que eu fiz. Eu vou mostrar, vou falar mais assim a fundo como que é essa estrutura, mas aí vou mostrar um exemplo para vocês de tudo que eu estou falando no final aqui, mas eu vou explicando melhor conforme a gente vai falando. Então, o que que eu fiz ali? Eu simplifiquei a estrutura de campanha. Então, o que que eu tenho? Eu tenho a mesma estrutura Ô, que eu Jonathan, só simplifiquei. uma pergunta. Você está compartilhando tela, não, né? Só para... Tô não. Eu tô só explicando aqui mesmo, só sem Tá. compartilhar. Se precisar, tá liberado aí, tá? Tá, beleza. Então, o que eu fiz, assim, como eu simplifiquei muito a estrutura ali, eu tenho uma campanha para o Brasil, e aí simplesmente eu duplico essa campanha, eu tenho essa campanha pronta para todos os países, é tudo igual. A única coisa que vai mudar é criativo. E aí, o que eu faço criativo? Esse lançamento específico, a Expert, ela não gosta muito de gravar vídeo. Ela não é uma expert que produz conteúdo massivo. Então, acaba que durante o lançamento, às vezes a gente no lançamento inteiro recebia 10 criativos, sendo que 5 deles era imagem. Então, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a mesclar isso. Coloquei 5 criativos em cada conjunto. Por que que eu não coloco mais criativo? Vocês já devem ter visto que às vezes você sobe 10, 20 criativos ali e 3, 4 acaba entregando. Alguns criativos ali nem imprime, não roda. E aí, o que que acontece? O Facebook, ele tem um cálculo ali, até numa apresentação lá, eu posso ver se eu acho ela aqui, compartilho depois com essa parte da apresentação. Mas o Facebook, ele define o lance ali com base em um leilão. E aí, se você tem um monte ele pega tipo uma média, vamos chamar assim, uma média da sua campanha. Se a sua campanha tem uma média baixa no leilão, e minha campanha tem uma média alta, o meu leilão vai ser mais barato que o seu,
no sentido de concorrência mesmo. Então, se eu tenho muito criativo e eles não entregam, o Facebook caracteriza a minha campanha inteira como uma campanha de baixo rendimento. Se eu tenho pouco criativo e quase todos eles entregam, então me trazendo resultados bons, o Facebook entende como uma campanha de alto rendimento. E também, como eu coloco o orçamento dentro da campanha, então, vou dar um exemplo, eu coloco 5 mil por dia, 10 mil por dia numa campanha, essa minha campanha tem maior orçamento que outras. Então, de certa forma, eu já estou sendo mais competitivo no leilão do que 10 campanhas com R$ 1.000. Minha campanha com 10 mil talvez vai entregar muito mais do que 10 campanhas com 1.000. Porque o Facebook não quer saber se são 10 campanhas, ele entende. Estou falando Facebook, mas é a mesma regra que eu uso para o Google, assim. Então, o que eu faço? Eu subo igual uma campanha, conjuntos ali, depende dos públicos que a pessoa tem ali dentro do BM, se tem lead antigo, se não tem. Então, dependendo da estrutura. E cada conjunto eu coloco 5 criativos. Quais os 5? Os 5 criativos iguais em todas as campanhas. Por quê? Vou compartilhar aqui uma imagem para vocês entenderem o que eu estou falando. Vocês estão vendo a imagem aí? Imagino que sim, deve estar sim. Então, beleza. Olha só, eu tenho uma campanha só. Eu tenho aqui, ó, visitou o site, vídeo view, publicar beta, interesse, lookalike. Eu tenho aqui lookalike, isso aqui é interessante, ó. Lookalike 5 e 10% e lookalike 10%. Eu já vou explicar isso aqui. Por que eu tenho 5 e 10 aqui e só 10 aqui? Então, eu tenho vários públicos aqui que eu vou criando. E aí, só para exemplificar, é o mesmo criativo em todos os conjuntos, é a mesma campanha com o mesmo criativo. Por que eu não subo um conjunto específico para testar? Porque, olha só, esse mesmo criativo me deu lead a R$ 13 e esse mesmo criativo me deu lead a R$ 3,75. Então, se eu tivesse tomado como verdade algum dos dois conjuntos, provavelmente eu usaria esse criativo em todas as minhas campanhas ou deixaria de usar com base nisso. Então, por que eu testo no público? Porque esse criativo para esse público talvez não converta tão bem, mas para esse outro público converte bem. Então, fazendo desse jeito, eu estou testando pro público o criativo e não uma campanha testando o criativo para todos os públicos. Quando eu faço isso, eu reduzo a quantidade de criativos que precisa para testar. Por quê? Porque eu, de fato, testo todos eles. Então, de fato, todos os criativos que eu coloco na campanha, eles rodam, eles gastam e quando eu não tenho resultado com eles, é mais rápido, eu pauso. O que é a vantagem de ter uma campanha mais enxuta assim? É que você consegue escalar mais rápido. Então, por exemplo, se eu fico vou chutar um número assim, só para exemplificar. Eu fico 3, 4, 5 dias testando criativo até achar os criativos que mais convertem. Numa outra estrutura. Numa estrutura como essa, como eu já começo com a verba alta, com pouco conjunto, com pouco criativo, eu já no primeiro dia eu já começo a ter resultado, entender o que está bom, o que está ruim, e eu entendo isso por público. Então, por exemplo, um público de video view está convertendo muito bem com esse criativo. Então, ó, eu preciso que grave mais criativos nessa linha para eu testar. Não é porque eu estou dentro da meta que a gente tem que parar de testar também, né? Porque vocês sabem que o criativo ele tende a perder performance com o tempo. Então,
eu já pego o que tá bom e às vezes a gente só faz umas mudanças. Como esse especialista é um especialista que não era muito de produzir muito conteúdo, o que que a gente fez? A gente pegou o mesmo vídeo, testou música de fundo diferente, testou borda diferente no fundo do vídeo, para a gente otimizar esse sentido assim de falta de disponibilidade do expert. Então, assim, essa forma de otimizar, de subir e escalar a campanha, consome menos tempo do que você testar e várias coisas e tudo mais. É legal testar, sim, subir campanhas específicas, fazer teste público, teste de criativo, mas eu faço isso em casos extremos, quando eu subo essa estrutura e não está dando o resultado que eu espero, aí eu começo a testar outra coisa. Posicionamento, até o posicionamento eu coloco posicionamento automático do próprio Facebook. Parece, às vezes a gente fica testando, stories é melhor do que feed, outra hora a gente, não, vamos testar esse posicionamento X, Y, eu sempre coloco no posicionamento recomendado lá do Facebook. Porque com essa estrutura que eu fiz, eu percebi que quanto mais dinheiro eu coloco, ele vai me entregar o lead mais barato. Então, a gente está falando aí de uma captura de 30 dias, colocando 2 milhões em tráfego. Então, é uma escala alta. Então, acaba que testar esses posicionamentos, dá para testar se a gente estiver bem fora da meta de lead. A gente começa a esmiuçar esse posicionamento, vamos testar mais público, vamos testar mais coisas assim. Mas, no geral, é isso que eu faço. Lembra que eu mostrei aqui no print e falei assim, legal esse lookalike de 5% e 10% e esse de 10%. O que acontece nesse lookalike de 5% e de 10%? Tem alguns públicos que a gente acaba subindo que eles são muito parecidos uns com os outros. O que eu faço? Chega um determinado ponto que um dos dois começa a ficar muito caro. Então, eu pego sempre o que está mais caro e pauso, e junto o público no conjunto que está mais barato. Por quê? Quando você faz isso, você aumenta o seu poder de escala. Só um parênteses, tudo que eu estou falando aqui, estou falando de escala. Escala. Se a gente está falando aí de 300, 500, acho que acima de 100, 200 mil, já é uma estrutura que eu já usei, validada. Por quê? Cara, chega um ponto que você não, quanto mais você segmenta, menos público você tem. Você tem um público ali de 10 mil, de 5 mil, de 50 mil. Agora, quando a gente faz isso, a gente está abrindo o público e a gente está ganhando mais escala. Mas aí eu faço isso, eu trago um público muito ruim e não é um público tão qualificado. Tá, e o que eu faço nesse caso? Eu faço 2 etapas. Todo mês a gente coloca uma verba em distribuição de conteúdo. Então, eu tenho um público ali de vídeo view, eu tenho um público ali que está sendo populado todo mês, que é um público quente, vamos botar assim, que a gente está todo mês ali investindo nesse público. E quando está durante o lançamento em si, o que eu faço? Eu crio uma campanha para capturar, para distribuir conteúdo para quem foi capturado nesse lançamento. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar um público aberto, frio, e vou, até o dia do lançamento, eu não vou usar só para faltam 5 dias, faltam 2 dias, falta um dia, ou é hoje. Eu não coloco minha verba de distribuição de conteúdo do lançamento nisso. Onde eu coloco minha verba? Eu coloco a minha verba para distribuir conteúdo
para quando o lead chegar no dia do lançamento, ou da aula ao vivo, ou seja lá o que for, ele não chegar lá de tipo assim, eu deixei meu e-mail, mas eu não lembro para quê. Ou, por que que esse cara tá me mandando uma mensagem no WhatsApp? Não lembra mais. Quanto maior o número de contatos que um lead tem com você, com um expert, até a venda, a chance de você vender é muito maior. Então, se tiver entrevista em algum jornal, eu rodo tráfego só para quem virou lead. Então, esse público é bem quente, é quem virou lead, é um público de quem realmente está ali dentro do seu lançamento, você está aquecendo. Quando esse cara chega na aula, ele está ali quente, ele está pronto para uma oferta, porque ele já confia, ele já viu muitas coisas, já quebrou objeção, já viu depoimento. Tudo que você imagina que você colocaria num vídeo, talvez num vídeo de vendas, para quebrar a objeção ali do cara, a gente vai fazendo isso no tráfego até chegar o dia que o cara vai receber a oferta. Então, quando ele chega para receber a oferta, ele já foi impactado ali de inúmeras formas diferentes, ele já está mega convencido de que ele tem que comprar antes mesmo de chegar uma oferta para ele. Então, são essas duas etapas que eu costumo rodar no tráfego aqui. É bem simples, é igual eu falei, não é uma coisa muito complexa assim, que a gente levaria horas e horas abrindo gerenciador e clicando e explicando. Por quê? Porque a ideia é exatamente essa, simplificar para conseguir escalar em outros países. Então, qual a vantagem de escalar para um outro país, por exemplo? Além da moeda do outro país ser mais forte que a nossa moeda, a vantagem é que provavelmente você já produz conteúdo no seu idioma. Se você não sabe se você não tem um segundo idioma, você não, ou não se sente confortável para gravar, contrata um tradutor. Você já tem uma oferta validada no Brasil, para você replicar e fazer a mesma coisa em simultâneo em outro país, é muito simples. É como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V em outro país. Começa com pouca verba. Esse lançamento que eu estou falando para vocês, o lançamento hispânico é maior que o lançamento do Brasil. Todo lançamento que eles fazem agora, eles vendem mais para os hispanohablantes do que para os brasileiros. E, assim, é uma estratégia simples de executar, no sentido de tráfego. Talvez você vai ter a grande dificuldade é a barreira do idioma, mas muitas das vezes ali um tradutor, vocês tem plataforma que tem tradução em tempo real, tem empresas que fazem tradução em tempo real. Então, assim, para escalar em um outro idioma, às vezes o que impede é só a barreira do idioma em si, porque tudo que você faz no Brasil, você consegue replicar em um outro país. E o que que é legal? Às vezes com pouca verba. Faz um lançamento, repete o mesmo lançamento ao mesmo tempo, não vai gastar com mais equipe, você não vai ter dor de cabeça de fazer outras coisas. Às vezes é só replicar o que você já está fazendo aqui, que está funcionando, em um outro idioma. E aí, claro, começou a ter uma atração grande em outro idioma, aí você começa a investir mais nessa frente, né? Talvez investir no professor do idioma, para você se falar de uma forma mais fluente, não depender de um tradutor. Mas isso seriam meio que uns próximos passos. Mas para começar, não tem segredo. E a gente tem essa trava, né? De tipo, mas o meu espanhol é horrível. E às vezes é só trava nossa, porque assim,
se vocês verem uns criativos que eu já rodei em espanhol, é aquela narração de novela mexicana, a parada assim, de tipo, tão ruim que foi a dublagem. E tipo, e por incrível que pareça, esse é um dos criativos que mais convertiam em venda. Era a mulher falando, tipo, bem Maria do Bairro, assim. Todo mundo deve conhecer Maria do Bairro, né? E, e o tráfego em si não tem tanto segredo nesse sentido. A única coisa que é diferente no tráfego é o preço. O tráfego em si, você vai chegar em país, por exemplo, que eu já rodei com CPM de R$ 1.000. Já encontrei CPM no Reino Unido, por exemplo, CPM de R$ 1.000. E aí é uma coisa que a gente tem que estar preparado, né? Então, por exemplo, esse lugar com CPM de R$ 1.000. CPM de R$ 1.000, eu tô falando tipo quando a gente conseguiu um CPM barato. Você vai rodar tráfego em outro país como esse, talvez um produto só não feche a conta. Então, você tem que ter já uma esteira ali. Isso é uma coisa natural que a gente vem acompanhando ao longo dos anos acontecendo no Brasil. Eu lembro que quando eu comecei a fazer tráfego, eu conseguia lead a 1 centavo em alguns nichos, lead a 1 centavo. Hoje em dia você não. E clique a menos de 1 centavo. Hoje em dia você não consegue um clique a 1 centavo. Consegue em nichos, sei lá que nichos que você consegue. É muito difícil, porque cada dia que passa você vai vendo que o leilão vai ficando mais caro, que mais pessoas vão anunciando. Então, a gente tem que por isso que eu falo de simplificar, para a gente conseguir ter uma escala maior nesse sentido. O tráfego em si, eu vejo muita gente. Tem muita coisa, é óbvio que tem muita coisa ali de diferente, tem muita coisa de público, mas por que que eu não falei de público, dessas coisas? Porque essas coisas todas a gente vê aí à torta e à direito. O que eu busquei trazer aqui, de certa forma, até meio rápido assim, é uma forma de simplificar aquilo que a gente faz. E uma coisa que eu percebo também, muitas pessoas não fazem o tráfego, não entendem tão bem do tráfego e não sabem como, às vezes, cobrar, às vezes não sabe o que está sendo feito, o que tem de certo, o que tem de errado. E esse é o grande, assim, se eu fosse investir em algo hoje, em qualquer empresa, eu acho que esse é uma coisa que um gestor deve investir, é entender essas métricas. E, tipo, não são métricas muito, sei lá, bicho de 7 cabeças, para quem não entende de tráfego. Essa estrutura, qualquer pessoa que eu falei consegue entrar, clicar numa campanha, abrir, entender o que está acontecendo, entender dali da campanha. E uma coisa que eu acho que é interessante todo mundo fazer, ter uma planilha para acompanhar bem o seu tráfego dia a dia. Então, às vezes, não entendo muito o que eu preciso olhar, o que é importante e tal. Se fosse para olhar o que é importante, assim, conversão. Conversão é uma das coisas que é mais importante, tanto de venda quanto de lead. Se for olhar ali, vou dar um exemplo prático, assim. Imagina que eu vou dar um exemplo que já aconteceu numa consultoria que eu dei. Eu abri a conta, olhei a campanha, a pessoa falou, não entendo o que meu gestor está fazendo e tudo mais. E eu falei, quanto que sua página de captura converte? Ela, 70%. E o lead caríssimo. Eu falei, cara, 70% na página, o lead caro desse jeito. Eu falei, mas como que você calculou ela? Não sei, eu não calculei não. Eu só perguntei e me falaram que era isso. Então,
é interessante você saber alguns números assim, de cálculo, para você entender de fato do seu negócio. Então, por exemplo, a gente foi ver, a conversão dela era de 15%, porque o restante do tráfego ninguém nem esperava carregar. O site dela era lentíssimo. As pessoas clicavam no anúncio, não esperavam carregar e fechava. Mas quando tô falando é lento mesmo. Então, às vezes ela estava ali culpando o gestor de tráfego, porque o tráfego estava ruim, porque não converte, porque não vende. Mas com o número certo, a gente percebeu que era, na verdade, um problema de conversão da página. Então, algumas métricas a gente tem que entender como que são mais importantes, não necessariamente são as únicas métricas ali. Talvez o gestor vai olhar para outras métricas, vai olhar para outras métricas que julga ser importante ali na hora da análise, mas o que a gente tem que saber é quantos cliques deu e quanto que converteu. Então, às vezes, 5% que se otimiza nisso aqui, você às vezes baixa o preço por lead. Às vezes a gente está tão focado ali em construir uma oferta incrível e tal, mas ninguém carrega a página para ver a oferta. E aí desperdiçou milhares de reais para construir uma oferta que vende, mas ninguém carrega porque o site está lento. E quem que mostra isso para a gente? As métricas. Então, assim, ó, você tem que saber algumas métricas para você saber para onde olhar dentro do seu negócio, para você saber como escalar, para você saber. Então, assim, na minha visão, o tráfego não é tão complexo como esse negócio de subir muita campanha, muito conjunto, muito não sei o quê. É uma coisa mais simples de ser feita e com as métricas certas a gente consegue. Como que eu falo? Com as métricas certas a gente consegue chegar no objetivo que a gente quer. Então, às vezes, você perdeu bastante tempo fazendo criativo e tudo mais, que não converte e gasta energia e grava e tudo mais, quando na verdade às vezes é uma página sua que não converte. Então, a gente tem que buscar simplificar o tráfego e não complicar mais de subir 50 criativos diferentes e tal. É importante subir? É importante testar. Quanto mais testar, melhor. Mas às vezes a gente deixa de fazer, deixa de escalar algo, porque a gente tem uma estrutura mega complexa para escalar e isso atrasa o nosso crescimento, né? Eu acho que era isso que eu tinha para compartilhar. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, se quiser, fica à vontade. Show demais, meu velho. Parabéns aí pelos resultados, pela experiência aí. E realmente, internacionalizar pode abrir muitas portas aí pro negócio da galera. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Cheguei um pouco atrasado aqui. Alô, vocês conseguem me ouvir? Estamos te ouvindo. Fala aí, meu velho. E aí, como é que vocês estão? Tranquilo? Tudo show? Coisa boa. Jonathan, você tem experiência com tráfego para arbitragem de tráfego, no caso mídia programática, etc. Uhum. Você tem alguma sugestão no sentido de montar a equipe, assim, equipe mesmo para gerir o tráfego desses blogs, etc. Enfim, como que você estruturaria um time mesmo, assim, para fazer essa gestão? Eu já tive uma operação, a gente tinha mais ou menos 130 pessoas nessa operação de arbitragem. Como que a gente fazia? Na verdade, o que eu percebo no geral, não só disso, né? Como que eu achava os gestores? Porque se você acha no mercado hoje, os caras que fazem tráfego mesmo não entendem do negócio ali. Então, o que a gente fez? A gente criou um painel
Vou dar um exemplo. Ali eu tinha todas as informações de campanha, tinha ROI, tinha tudo que eu queria que a pessoa soubesse para ela simplesmente olhar ali e tomar a decisão com base naquilo ali, sem entender muito a fundo do que estava sendo feito. Porque é muito comum nesse, pelo menos enquanto arbitragem, as pessoas quererem copiar ali seu modelo de negócio, copiar exatamente o que você está fazendo e sair do negócio. Eu acho que esse é seu questionamento, né? De como não perder esses talentos, não é mais ou menos isso? Isso. Aí no caso, cara, o que funcionou para a gente é deixar o negócio mais simples possível, mas sem entrar a fundo no operacional, em tudo. Basicamente, a gente tinha 3 pessoas. Um era o que criava a imagem, o outro era o que subia a campanha, e o outro era vamos chamar assim, o gestor, que era o cara que subia a campanha, que otimizava, que subia a campanha não, desculpa, que otimizava a campanha, que escalava. Então, acabava que a gente dificultava o processo inteiro, sim. Então, eu tinha uma pessoa só produzindo criativo o dia inteiro, eu tinha uma pessoa só subindo campanha com esses criativos, meio, como é que fala? Linha de produção mesmo, assim, sabe? Uhum. Porque aí acaba que, de certa forma, é mais simples de gerenciar. Cria ali um plano de carreira, meio que o cara que está ali na imagem, daqui a pouco ele quer subir campanha, e o cara que está subindo campanha, daqui a pouco ele quer gerenciar as campanhas ali. Então a gente fazia nessa estrutura. E funcionou muito bem, inclusive. Perfeito. E sobre a questão da otimização do funil, assim, porque como fica processualizado, né, no caso, o cara não vai ter aquela... ele não vai, por exemplo, buscar novas URLs, minerar novos temas dos concorrentes assim que estão funcionando para implementar no funil. Então, tu processualizava tudo, até essa questão, por exemplo, de mineração de novas URLs para encontrar da otimização do funil em si ali dentro nas URLs dos posts, né? E, enfim, tu quebrava tudo em diversas partes, era isso? Aí que a gente tinha, por exemplo, nessa parte de minerar aí? O gestor, vamos chamar assim, o gestor, ele era responsável por solicitar para o time de redação uma pauta nova para testar. Então, ele que solicitava todas as pautas que ele ia rodar ali naquele site específico. Então, acabava que esse era uma parte meio que dele, ficar testando coisa nova e escalando o que está funcionando. Ficar nessa gestão, assim, entendeu? Perfeito. Então, o gestor que otimizava as campanhas, ele escalava, né, era responsável por escalar as campanhas que o outro gestor já tinha subido, Uhum. buscar novas URLs para testar, e ele fazia essa questão da organização dos testes, né, de organizar em planilha, enfim, saber o que está testando exatamente. E A aí, gente a gente meio que tinha desenvolvido um sistema, né, em relação a isso, já integrado tudo ali que precisa, tanto de receita quanto de investimento, né? Então acabava que ficava tudo meio que registrado em sistema. E aí tem esse detalhe ali. O que dá para fazer também, no sentido de proteção do negócio assim, é ter contrato com a galera mesmo assim, no sentido de não compete, né? Que aí, legal, de certa forma, a gente sabe que não evita, mas cria uma certa trava ali no negócio. beleza, beleza. Obrigado, Jonathan. Nada. Mais alguém, galera? Jonathan, show demais. Muito obrigado aí, velho. E parabéns aí mais uma vez pelos resultados e pelo papo com a gente aqui. Nada, que isso, eu que agradeço aí. Valeu, pessoal, todo Tamo mundo que junto. ficou aí. Valeu. Valeu, Jonathan. Obrigado. Valeu, Valeu. um abraço.